Os versos dissonantes. 1. O arauto da divindade proibida. Tolos! A palavra atingiu os ouvidos de Melody como um açoite, vinda de fora do templo, ecoando nas paredes e arrancando-a da tranquilidade familiar da meditação. Os dedos de Melody deixaram de dançar pelas cordas de sua viola de prece, e ela abriu os olhos cor-de-mel para ver a arcada de pedra da capela no interior do templo, deixando o instrumento de lado com a devida reverência ao objeto que, apesar de mundano, permitia a bênção da comunicação com Cacopone. Melody se levantou e foi até a entrada, buscando a fonte da voz que a perturbava. Ergueu o véu de palhetas envernizadas que lhe cobriu o rosto e, por um instante, os torvelinhos de incensos e a luz dos sóis do meio-dia ofuscaram sua visão. A grande cidade se exibia diante dela. Pedra, ferro e vidro, entrelaçados numa harmonia brutal pelo povo que as divindades escolheram. Imensos monólitos pairavam no céu, sustentando e fortalecendo as badaladas do Temporonimicon, o coração rítmico do mundo. Tudo era sintonia, menos aquela voz zangada cujo dono agora Melody via do alto da escada do templo. Era um jovem. Tinha compleição esbelta, pele clara e cachos delicados, com fios cor de platina que se derramavam da cabeça até os ombros. O rosto era ardoroso, os olhos flamejavam com o fervor da crença. Estava sozinho, vestindo trapos, e a multidão recuava diante dele como se temesse uma doença. Vocês se desviaram do caminho, continuou o rapaz, apelando para a muralha de carrancas contrariadas que o cercava. Os que alegam ser os únicos donos da verdade enganaram a todos. Melody olhou de relance para os retificadores, os guerreiros altos e corpulentos que, dentro de armaduras reluzentes, serviam como guardiões do templo, tão imóveis quanto as estruturas por eles erguidas. Por que não impediam? Pensou a garota. O jovem gesticulava, indicando o pátio principal e as representações brutais e abstratas da tropa altissonante que o ocupavam. Stentoros, Cacofone, Perpetuum, disse ele. As divindades são verdadeiras e dignas de adoração, mas a fé que se propaga em nome delas está alicerçada em mentiras. E os campeões delas? Acusador, ele apontou para os monumentos ligeiramente menores na companhia das divindades, os senhores da guerra que o povo escolhera para governá-lo, majestosos no silêncio do granito e do mármore raiado de ouro. Pentakill! Foi com o suor de vocês que eles ergueram os próprios tronos. É com o sangue de vocês que matam a própria sede. Para eles, vocês não passam de escravos, e seus esforços são a argamassa que impede essa farsa antiquada e imutável de ruir. As palavras heréticas invadiram os pensamentos de Melody, que se encolheu de repulsa, balançando a cabeça, tentando afugentá-las. Mas elas se agarraram como farpas dolorosas. Ela, porém, se recusou a fugir e voltar à proteção do templo. Em vez disso, fortaleceu-se, sabendo que o repúdio da multidão era inevitável. Mentiroso, blasfemador, que as escrituras te amaldiçoem. O rapaz riu amargamente. Escrituras? A Pentakill quer que vocês acreditem que os livros sagrados estão completos, que nenhuma página foi arrancada e escondida por medo, que todo o poder do universo emana da tropa altissonante. Vou repetir, vocês são vítimas da mentira. A inquietação percorreu a população reunida, numa onda de murmúrios e dúvidas. Existe muito mais do que permitiram que vocês soubessem. Continuou ele, num tom de voz suavizado pela compaixão, mas ainda assim estranhamente mais potente. Vocês acreditam que é a vontade divina que define o caminho diante de todos, mas amigos, há muito mais. Já chega, Viego. Melody virou-se, ouvindo o tilintar de um manto de anéis dourados que roçavam no piso de pedra. Killmaster, o santificador, surgiu da calmaria do templo, cruzando o portal e descendo a escada com toda a dignidade e confiança que sua postura lhe garantia. Eu bem que estava imaginando quando ia aparecer, sacerdote, disse o herege com um meio sorriso. Fantoche da luz agonizante. Desapareça daqui. Disse Killmaster com uma voz calma e calculada que não
admitia discussão. Será que cair da graça de Perpeton lhe tornou surdo ao veneno emitido por seus próprios lábios? Não perturbe mais os inocentes que têm fé. Viego se inclinou na direção do sacerdote e cuspiu no chão. Você não tem mais poder sobre mim, velho. Não vou mais me curvar e rastejar aos pés dos seus ídolos gastos. Agora, eu respondo a um poder verdadeiro e digno de adoração. Estou falando da Santa Dissonância. O santificador fechou o selho e sua voz se transformou num rosnado baixo. Vá embora já. Viego se endireitou. E se eu não quiser? Killmaster levantou a mão, revelando cimbalos pequeninos presos ao polegar e ao indicador. Nesse caso, será levada à força. O santificador tocou os cimbalos uma única vez. Em resposta ao som, os retificadores avançaram como se fosse um só. Acólitos de Stetorus, por juramento, portavam grandes martelos de ferro fundido e suas passadas extraíram um escaco ruído do chão. Num instante, cercaram Viego com armas em riste, prontos para esmagá-lo. Não vamos tolerar mais nenhuma apostácia. Disse Killmaster. Contenha sua língua peçonhenta, ou em nome da tropa dissonante mandarei arrancá-la. Mas Viego não demonstrou nada além de desdém. Por que não chama logo seus magnâminos artistas? Onde está a Pentakill que não reage ao meu veneno? Ele se voltou para a multidão. Estão lá no alto das Torres Douradas, enriquecidos e corrompidos pelos esforços de vocês. Eles que venham aqui e me mandem embora. Obedecerei sem questionar. Por um instante de silêncio, Viego inclinou a cabeça, apurando os ouvidos e seu olhar encontrou de Melody. Ele sorriu, um sorriso sarcástico. Nada. Foi o que eu pensei. Melody só olhava a cena que se desenrolava diante dela. Abalada, não conseguia conceber a visão de mundo que o Viego tentava impor a todos. Questionar o poder da tropa era o mesmo que declarar que os sóis gêmeos não brilhavam no céu ou que não havia ondas no oceano amargo. A Pentakill era a maior banda de todos os tempos, compostas pelos legítimos campeões das divindades. Por que deixavam que a heresia persistissem? Um alvoroço começou a serpentear pela multidão. Vozes exaltadas e palavras raivosas se converteram em socos e empurrões. A incerteza e a violência ocupavam o pátio do templo à medida que um amigo se voltava contra o outro, estimulado pelos delírios intrigantes de Viego. Silêncio! Gritou Killmaster, levantando as mãos. Irmãs e irmãos, fiquem em paz. Fechem os olhos e o coração contra essas mentiras. Olhou com raiva para Viego. Você decaiu mesmo, rapaz. Lamento mandá-lo para um poço ainda mais fundo. Honrados filhos de Stentoros, avançai! Os retificadores obedeceram em uníssono. 3 estrondos ecoantes de metal e surraram Viego. Os martelos subiram e desceram de novo, e Melody não conseguiu mais olhar, encolhendo-se ao som de cada golpe. O corpo frouxo de Viego foi recolhido e arrastado pelas ruas debaixo de uma saraiva de palavrões e frutas podres. No fim desse desfile humilhante, abriram os portões da cidade e atiraram-no fora, largando-o no chão de terra. Killmaster entrou e Melody o sentiu tocar com delicadeza o ombro dela. Venha, jovem. Essa visão não é digna de olhos devotos. Ela, porém, não conseguia se mexer. O horror a paralisou e, além dele, algo mais. Uma sensação nova subiu por sua coluna enquanto observava Viego fora da cidade, rolando para o lado, trêmulo e apoiando-se nos joelhos. Dúvida. Vocês não podem deter a tempestade que se aproxima. Arfou ele por entre os lábios feridos. Todas as suas mentiras e monumentos vão desmoronar. Sua arrogância será pó em meio às cinzas. Os portões se fecharam e Viego se pôs de pé num desafio. Sou o discípulo da dissonância, vocês verão, e sou eu quem vai mostrar. Confirm what was a moo-moo's big